Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Ele era rico, poderoso, intocável. Ela, invisível. Uma simples empregada doméstica. Mas quando seus mundos colidiram, algo mudou. Algo que nenhum deles podia controlar. O que começou como uma provocação inocente se tornou um jogo perigoso, de poder, desejo e segredos. E se você ama romances proibidos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, nada é o que parece. Antes de começar, me conta. De que cidade você está assistindo agora? Eles achavam que dominavam o jogo. Mas havia um segredo capaz de destruir tudo. E você, está pronto para descobrir a verdade? Vamos lá. A manhã em que Sarah Braga cruzou a porta da mansão Everett, o mundo de Lucas mudou, mas ele não sabia disso ainda. Ela entrou com uma mala velha e um vestido humilde, os cabelos castanho claros presos em um simples rabo de cavalo. Os olhos de mel varreram a sala de espera da casa com admiração genuína, enquanto a mãe de Lucas, Viviane Everett, a apresentava como a nova empregada doméstica. Sarah tinha apenas 22 anos, mas havia algo nela que sussurrava força, um contraste intrigante com a timidez que a fazia morder o lábio inferior quando assustada. Lucas observava do topo da escada de mármore, seu olhar azul intenso descendo pelo corpo dela com a precisão de quem cataloga tudo o que vê. Aos 26 anos, ele havia herdado a empresa da família apenas 18 meses atrás, após a morte inesperada de seu pai. Desde então, cada momento era cálculo, cada decisão uma guerra. Ele não tinha tempo para distrações, muito menos para uma empregada doméstica que se movia pela casa como se ainda estivesse descobrindo cores. Mãe, disse Lucas, descendo os degraus com a precisão de um predador, seu terno italiano impecável mesmo em um sábado. Por que não fui consultado sobre novas contratações? Viviane sorriu, aquele sorriso que conhecia todos os botões de seu filho. Por que você não retorna meus telefonemas, Lucas? Sarah foi recomendada pela família dos Almeida. Ela é confiável e discreta. Sarah sentiu o olhar dele se fixar nela. Havia algo no modo como ele a fitava que a fazia sentir simultaneamente invisível e completamente exposta. Ela ergueu o queixo, encontrando aqueles olhos azuis com os seus. E ali, naquele primeiro segundo, nasceu algo perigoso entre eles, um reconhecimento não dito, uma tensão que faria a atmosfera vibrar nos meses vindouros. Bem-vinda, disse Lucas, sua voz baixa e controlada como sempre. Espero que compreenda as regras desta casa. Descrição. Profissionalismo. Sem exceções. Sarah não piscou. Eu entendo as regras, senhor. A questão é se o senhor entenderá também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane prendeu a respiração. Lucas sentiu algo se mover dentro do peito. Irritação? Intriga? Ele não podia nomear. Apenas sorriu, aquele sorriso frio que usava em negociações milionárias. Vamos ver. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. E pela primeira vez em anos, não era por causa da empresa. Os primeiros dias foram um exercício de contenção mútua. Sarah limpava a mansão com eficiência, mantendo as distâncias, respeitando os horários. Mas Lucas anotava em cada canela de uma varanda, em cada reflexo de seus olhos no vidro das janelas. E pior, ela o ignorava com uma maestria que o enlouquecia. Ninguém ignorava Lucas Everett. Ninguém. Havia uma calma no modo como ela habitava o espaço, uma presença quase silenciosa que parecia reorganizar a energia da casa. O som de suas passadas era leve, mas constante, um ritmo novo que o subconsciente de Lucas passou a reconhecer. Ele ouvia quando ela passava pelo corredor, quando o som do balde batia contra o piso de mármore, quando ela cantarolava baixinho músicas que ele não conhecia. Coisas pequenas, mas que, juntas, começaram a corroer o gelo que ele sempre acreditara ser permanente. Certa manhã, Lucas a observou do escritório. A chuva caía fina e preguiçosa, tornando o vidro um espelho líquido. Lá fora, Sarah estendia toalhas no varal coberto, o vestido colando-se ao corpo por causa da umidade. Ela parou por um instante, o olhar perdido em algo distante. Lucas percebeu a melancolia que a cercava, um tipo de tristeza calma, como a de quem aprendeu a aceitar o que não pode mudar. E pela primeira vez, ele quis saber mais do que o necessário. Quis entender o que havia por trás daquela calma. À noite, perguntou a mãe, de forma casual. De onde exatamente ela veio?
Viviane ergueu uma sobrancelha. Curioso, filho? Sara é de Campos do Jordão. Perdeu os pais cedo, foi criada por uma tia. Trabalhava numa pensão até ser recomendada. Lucas apenas assentiu. Mas aquela informação plantou uma semente. Ele não sabia por quê, mas pensava nela como se cada detalhe de sua história fosse um enigma que precisava decifrar. No terceiro dia, ele a encontrou na biblioteca em silêncio absoluto, empoeirando os livros da prateleira superior. Ela se alcançava em uma escada antiga, seu vestido simples subindo ligeiramente acima de seus joelhos. Lucas se aproximou sem fazer ruído. Cuidado, murmurou. Essa escada é velha demais. Sara se virou rapidamente, quase caindo. Lucas a apanhou pela cintura, aquela cintura tão delicada que seus dedos quase se tocavam ao redor dela. Por um segundo, nenhum respirou. O tempo se dobrou como papel úmido. Posso cuidar de mim mesma, disse Sara, sua voz tremendo levemente. Talvez. Mas essa escada não pode. Lucas a desceu com lentidão desnecessária, seus dedos deixando marcas invisíveis em sua pele. Use a mais nova que está no depósito. Ele deixou a sala, deixando atrás dele o aroma de colônia cara e autoridade. Mas depois que a porta se fechou, Sara permaneceu imóvel, sentindo o peso daquela troca silenciosa. Lucas Everett era o tipo de homem que não olhava para ninguém sem propósito. E, ainda assim, ele havia olhado para ela. Aquilo a confundia mais do que gostaria. Durante o almoço, enquanto limpava a prataria, sentiu os olhos de Viviane sobre ela. Ele não é fácil de agradar, querida, disse a mulher, gentilmente. Mas você parece deixá-lo. Curioso. Isso é raro. Tome cuidado com isso. Sara apenas sorriu, sem responder. No fundo, ela sabia que curiosidade podia ser tão perigosa quanto o desejo. As horas na mansão eram longas. As paredes pareciam guardar ecos de uma história antiga, fotos emolduradas de gerações de Everetts, tapeçarias com brasões que cheiravam a poeira e prestígio. Às vezes, Sara parava diante de um retrato do pai de Lucas e pensava em como a dor podia mudar uma pessoa. Ela via a mesma sombra nos olhos do filho. Lucas, por sua vez, começou a reparar em coisas que antes ignorava. O café parecia mais forte, o aroma da casa mais limpo, e o piano da sala, que ficava mudo havia meses, agora às vezes soava baixinho, notas tímidas, tocadas por alguém que o respeitava mais do que o dominava. Um dia, ele a surpreendeu tocando Debussy, quase sem som, apenas dedilhando a memória da música. Você toca? Perguntou ele, da porta. Sara se sobressaltou. Um pouco. Quando era criança. Continue. Ela hesitou, mas obedeceu. As notas encheram o ar, frágeis como luz pela cortina. Lucas fechou os olhos por um momento. Não era técnica, era delicadeza. Bonito, disse ele, antes de se afastar. E ela ficou ali, com o coração descompassado, sem saber se o medo ou a alegria pesavam mais. A cada dia, algo mudava entre eles. Lucas começou a encontrar desculpas para cruzar com ela, perguntar sobre pequenos detalhes da casa, solicitar relatórios de limpeza que nunca pedirá antes, ajustar horários de almoço para coincidir. Sara percebia, claro, mas fingia não notar. E, no entanto, quando seus olhos se encontravam, havia algo que não podia ser disfarçado. Uma faísca quieta, quase dolorosa. Certa tarde, durante uma tempestade, a energia da mansão falhou. Sara foi acender velas no corredor, quando ouviu passos. Está tudo bem aí? Era Lucas, segurando uma lanterna. Sim, senhor. Só procurando luz. Ele se aproximou. A chama da vela tremulava entre eles, iluminando metade do rosto de cada um. O som da chuva se misturava ao som das respirações. Você não precisa fazer tudo sozinha, disse ele. Mas é o que eu sei fazer. Lucas demorou um segundo antes de responder. Nem sempre isso é virtude. Por um instante, ela pensou ver vulnerabilidade naquele homem que parecia feito de mármore. Mas logo a luz voltou, e o encanto se desfez. Nos dias seguintes, Sara começou a entender os ritmos de Lucas, o horário exato em que ele descia para o café, o modo como girava o relógio de pulso quando estava impaciente, a forma como se trancava no escritório quando o passado ameaçava. E Lucas, sem perceber, começou a entender o dela, o silêncio cheio de lembranças, o modo como ela desviava o olhar sempre que via algo belo,
como se não se achasse digna da beleza. Na noite daquele mesmo dia, Lucas encontrou uma caneca de café que ele havia quebrado na reunião de negócios, totalmente restaurada e colocada em sua mesa. Um bilhete em caligrafia delicada dizia: "Nem tudo que quebra deve ser descartado." Ele compreendeu, naquele instante, que a empregada havia roubado a caneca do lixo. E ao fazer isso, havia roubado também um pedaço de sua frieza cuidadosamente construída. Ele não dormiu novamente naquela noite. 2 semanas. Apenas 2 semanas em que Lucas havia deixado suas defesas descerrem, imperceptivelmente, como uma cortina na madrugada. Começou pequeno. Ela aprenderá seus horários. Lucas acordava sempre às 5:30 da manhã. Descia para o escritório privado com um café preto coado especificamente em uma panela francesa. Ele o bebia enquanto lia os jornais financeiros, preparando-se mentalmente para as batalhas do dia. No terceiro dia, Sara começou a ter aquele café pronto. No quinto dia, ele notou que ela adicionava uma pitada infinitesimal de canela, seu gosto secreto que nunca havia mencionado a ninguém. Como ela sabia? Uma manhã, quando entrou no escritório, o café já vaporizava no ar, e também havia um prato com pão caseiro que ele não reconhecia. Lucas tomou um gole, e fechou os olhos por um segundo. Naquele gesto tão pequeno, tão insignificante, havia o que ele procurava há anos, alguém que realmente o via. "Bom?" perguntou Sara da porta, recostada no batente com aquele sorriso que se tornou seu vício. "Aceitável", respondeu Lucas, mas seu olhar não saiu do prato. Ele estava mentindo, e ambos sabiam disso. O problema, pensou Lucas, era que seu mundo começou a girar em torno do horário em que ela chegava. Começou a notar os detalhes, como ela cantarolava enquanto limpava o jardim, pensando que ninguém a ouvia. Como seus olhos de mel brilhavam quando Viviane lhe contava histórias da infância de Lucas. Como ela cuidava das plantas mortas com a dedicação de um médico com pacientes terminais. Mas havia também os segredos. Lucas começava a vislumbrá-los nas frestas. Uma noite, voltando mais cedo do escritório, ouviu vozes na cozinha. Ele se aproximou, vendo Sara ao telefone, sua voz rouca. "Mamãe, não posso enviar mais dinheiro este mês. As dívidas do pai." Ela pausou, escutando, seu rosto se contraindo. "Eu sei que ele bebeu tudo de novo. Mas não posso." Silêncio. "Terei que encontrar outro trabalho extra." Lucas recuou, retornando para o corredor. Seu coração batia de forma irregular. Sara Braga não era apenas uma empregada. Havia uma história ali, uma de sobrevivência, de sacrifício, de fardos que ninguém mais queria carregar. Naquela noite, Lucas fez algo que havia prometido a si mesmo que nunca faria novamente. Pediu informações privadas sobre ela. Um investigador particular forneceu o que ele precisava em poucas horas. Pais divorciados. Pai alcoólatra. Mãe trabalha como faxineira. Irmã mais jovem ainda na escola. Sara estava mantendo toda aquela família com um salário de empregada doméstica. Ela enviava dinheiro todo mês para casa, comendo apenas o que sua mãe deixava, vivendo em um quarto minúsculo que Viviane havia cedido a ela como parte dos benefícios. Lucas sentiu uma raiva estranha tomar conta dele, não dela, mas do universo que a havia colocado nessa posição. E também com raiva de si mesmo, porque aquele conhecimento sobre ela o atraía ainda mais profundamente. A segunda confrontação aconteceu em um sábado à noite. Lucas estava trabalhando no escritório, a porta entreaberta, quando ouviu um barulho de vidro quebrando no andar de cima. Ele subiu rapidamente, encontrando Sara ajoelhada no corredor, sangue escorrendo de seu dedo indicador. Ela havia derrubado um vaso de cristal que era, para ser justo, um acidente. "Meu Deus, Sara!" Ele se ajoelhou ao seu lado, pegando sua mão para examinar a ferida. "Quanto tempo você está aqui?" Estava limpando o quarto de hóspedes. A prateleira era instável e... Ela engoliu seco. "Senhor, vou pagar pelo vaso. Posso parcelar meu salário." "Pare", ordenou Lucas, sua voz cortando como vidro. Não era raiva nela dirigida, era algo mais fundo, mais aterrador. "Essa maldita mansão tem 300 anos de vasos. Não vou chorar por um deles. Mas você..." Ele enrolou um lenço de linho em seu dedo. "Quando foi a última vez que você cuidou de si mesma?" Sara não respondeu. Apenas olhou para ele, e Lucas viu todas as camadas dela naquele olhar,
a menina que criava família. A jovem que sorria quando o coração sangrava. A mulher que o desafiava mesmo quando deveria recuar. Venha comigo, disse Lucas, levantando-se e oferecendo a mão. Ele a levou para seu banheiro privado, sofisticado demais para ser real, com mármores que pareciam sussurrar histórias de riqueza. Lá, com suas mãos, aquelas mãos frias, controladas, que haviam assinado acordos milionários, ele lavou e enfaixou o ferimento de Sara com uma precisão quase obsessiva. Você não deveria trabalhar aos sábados à noite, murmurou ele, próximo demais para conforto profissional, perto demais para ser inocente. Sua mãe pediu para arrancar os cristais velhos, respondeu Sara, seu coração acelerando enquanto sentia o calor dele. Minha mãe pediria que você se jogasse da varanda se achasse que faria você feliz, disse Lucas, e havia apenas verdade naquelas palavras. Ele terminou o curativo e ergueu seu olhar para o dela. Mas você não vai fazer tudo o que lhe pedem. Você é teimosa demais para isso. Você que o diga, Sr. Everett. Ele sorriu, não aquele sorriso frio do patrão, mas algo genuíno, quebrado, perigosamente humano. Lucas. Meu nome é Lucas. No mínimo entre essas paredes, tarde demais da noite, você pode me chamar por meu nome. Sara sussurrou, Lucas. E o mundo entre eles deixou de fazer sentido. Mateus Alves era o melhor amigo de Lucas desde Harvard, sócio em praticamente todos os seus negócios, e, historicamente, seu cúmplice em manter a vida emocional lacrada. Mateus entrou na mansão com aquela confiança de quem pertence aos lugares, e seus olhos azuis, semelhantes ao de Lucas, mas sem a profundidade, imediatamente encontraram Sara servindo refrigerantes na sala de estar. Quem é essa joia? Perguntou Mateus, seu tom sedutivo automático. Lucas sentiu algo primitivo despertar no peito. A empregada da minha mãe. A empregada, repetiu Mateus, sorrindo daquele jeito que fazia muitas mulheres cair. Bem, empregada, gostaria de juntar-se a nós para um chat. Sara apenas sorriu educadamente, mas quando seus olhos encontraram os de Lucas, ele leu neles o pedido silencioso de salvação. E ele a salvou. Sara tem trabalho, disse Lucas, sua voz adquirindo aquele tom que significava fim de discussão. Mateus, nos veremos no escritório? Quando entraram no escritório e fecharam a porta, Mateus deixou escapar uma risada. Achei que você tivesse superado aquela fase de pureza. Ficando enciumado com a criada? Aquilo não é típico de você, amigo. Você não fica enciumado com nada. Não estou enciumado, mentiu Lucas, voltando-se para o colega. Estou sendo respeitoso com as funcionárias da minha mãe. Claro que está, disse Mateus, descansando-se no sofá de couro da sala. Mas deixe-me lhe dizer algo que aprendi anos atrás. Você não pode construir qualquer coisa de permanente com alguém que não está no seu nível. As diferenças comem você de dentro. Eventualmente, ela vai querer mais, você vai se cansar de lidar com as limitações dela, e tudo termina em desordem. Lucas escutou, mas seus pensamentos estavam no corredor, com Sara. Mateus continuou, de qualquer forma, tenho novidades sobre o contrato com os Marino. Precisamos falar sobre liquidar ativos. Mas Lucas mal ouvia. Pela primeira vez em sua vida adulta, o dever e o desejo não estavam apontando na mesma direção. Naquela noite, Lucas encontrou uma segunda nota embaixo de sua porta, em caligrafia de Sara. Obrigada por me ver. Mas vê-me toda e saiba que isso é perigoso para ambos. S. Ele compreendeu que ela estava oferecendo uma porta de saída, uma chance de recuar antes que ambos se perdessem completamente. Ele pegou a nota e a queimou na lareira de seu escritório, observando as cinzas subirem como uma resposta. Os limites começaram a desaparecer sutilmente, como uma linha de costa sob uma maré crescente. Lucas começou a encontrar razões para estar onde ela estava. Se ela limpava a biblioteca, ele tinha pesquisa importante a fazer nos arquivos. Se ela cuidava do jardim, ele precisava respirar ar fresco no terraço. As desculpas eram óbvias demais para serem convincentes, mas ambos fingiam não notar. Era um jogo deles, um jogo perigoso que aumentava em intensidade a cada movimento. Uma tarde, encontrarão-se na cozinha. Era raro Sara estar sozinha lá, normalmente Viviane ou a cozinheira estavam por perto. Mas era uma segunda-feira de folga, e Sara havia decidido preparar uma refeição especial para sua mãe, que estaria visitando no fim de semana. Ela estava concentrada,
seus olhos brilhando enquanto trabalhava com uma dedicação que Lucas encontrava fascinante. Cozinha bem, observou, encostando-se no batente da porta como havia feito muitas vezes. Sara sobressaltou-se, mas manteve a compostura. Aprendi com minha mãe. Ela sempre dizia que comida feita com amor cura qualquer ferida. Lucas entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. Aquele era um passo além. Aquele era um passo que não poderia ser desfeito. E faz muito que sua mãe não sente nenhuma ferida. Como você sabe sobre minha mãe? Perguntou Sara, parando de picar o ingrediente. Seu rosto estava fechado, defensivo. Como você sabe sobre minha mãe? Conheço muitas coisas sobre você, Sara, respondeu Lucas, aproximando-se lentamente. Ele não estava ameaçando, estava confessando. Conheço que você trabalha aos sábados porque precisa do dinheiro extra. Que seu pai bebeu hoje de novo porque recebi uma ligação de sua mãe perguntando quanto você ainda conseguiria enviar. Que você come apenas pão e queijo quando pensa que ninguém está vendo. Sara colocou a faca sobre a tábua, tremendo ligeiramente. Você não deveria estar investigando minha vida, Sr. E.V. Lucas. Aquilo é invasivo. Aquilo é. Ela se virou para ele, seus olhos em chamas. Aquilo é exatamente o tipo de coisa que um homem poderoso faz para manter controle sobre alguém vulnerável. Você tem razão, disse Lucas, surpreendendo-a com a admissão imediata. Ele também parou a uma distância segura, não segura demais, apenas segura. Eu invadi sua privacidade. Usei poder que tenho para conhecê-la melhor do que você desejava ser conhecida. Não tenho desculpa. Apenas explicação. Você me assusta, Sara. Você me assusta porque não consigo controlá-la como controlo tudo mais. E para um homem como eu, aquilo é intolerável. Sara não respondeu imediatamente. Apenas o observou, seus olhos estudando aquele rosto que havia se tornado familiar demais, perigoso demais. Então pare, ela sussurrou. Lucas respirou fundo. Não posso. O silêncio que se seguiu vibrou como uma corda prestes a arrebentar. Ele se aproximou, um movimento lento e inevitável, até que não havia nada entre eles além de respiração compartilhada e vontade não pronunciada. Seu dedo traçou a linha do rosto dela, começando na bochecha e descendo até o queixo. Ela tremeu, não de medo, mas de desejo que ele podia ler em cada linha de seu corpo. Se eu fizer isto, disse Lucas, sua voz tão baixa que ela precisou se inclinar para ouvir, não há volta. Você entende? Cruza essa linha e não há retorno ao profissionalismo, à distância, às notas secretas. Tudo muda. Já mudou, respondeu Sara, seus olhos fechando levemente conforme ele se aproximava ainda mais. O beijo, quando veio, foi menos um encontro romântico e mais uma consumação. 2 anos de tensão não expressa liberados em um movimento que os deixou ambos sem respiração. Lucas a encostou na bancada, suas mãos subindo pelos lados do seu rosto, mergulhando nos cabelos castanho claros. Sara agarrou sua camisa, puxando mais perto, como se não houvesse espaço suficiente entre eles para conter tudo o que estava acontecendo. Ele a beijou como se estivesse se afogando e ela fosse ar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Isto foi um erro, disse Sara, mas suas mãos ainda estavam em seu cabelo, seus lábios ainda próximos demais. Provavelmente, concordou Lucas. Mas vou cometer este erro tantas vezes quanto você me deixar. Mas o universo não perdoa aqueles que desafiam suas hierarquias com tanta audácia. A primeira complicação veio através de Viviane. A mãe de Lucas havia notado mudanças em seu filho. Ele saía menos, trancava-se no escritório, e quando cruzava olhares com Sara, havia algo que Viviane reconhecia instantaneamente: paixão. Ela também havia visto Sara florir. A jovem mulher estava mais radiante, seus olhos brilhando como se finalmente despertasse depois de um longo sono. Viviane era uma mulher sábia, que havia criado um filho sozinha após a morte de seu marido, que havia visto suficientes vidas serem destruídas por diferenças de classe. E ela amava sua criança demais para permitir que ele se destruísse. Numa manhã, ela chamou Sara para sua suíte privada. Sente-se, ordenou, apontando para a poltrona próxima à janela. Sara sentou, nervosa, como se soubesse que havia sido descoberta. Eu vi, disse Viviane, sua voz não condenatória mas firme como ferro. Entre você e meu filho. Não vou fazer perguntas sobre os detalhes porque não me importa.
Ela pausou, observando a reação de Sara. O que me importa é que Lucas tem uma responsabilidade muito além de si mesmo. Essa empresa emprega 3.000 pessoas. Seu pai passou sua vida construindo aquilo. Se Lucas for pego em um escândalo, e um romance com uma funcionária seria exatamente aquilo, a reputação dele e da empresa serão destruídas. Eu não sou um escândalo, disse Sara, sua voz pequena. Eu não sou. Você é uma mulher que trabalha para sua família, interrompeu Viviane com gentileza. Independente do que você é ou deixa de ser, é assim que será visto. Pelas famílias ricas, pelos concorrentes que procuram uma razão para derrubá-lo, pelos funcionários que poderiam fazer reivindicações de assédio. Sara abaixou a cabeça. Ela sabia que Viviane tinha razão. Ela sempre tinha sabido. Vou te dar uma escolha, continuou Viviane, oferecendo um envelope. Neste envelope há 3 meses de salário, mais uma carta de recomendação impecável. Você pode partir hoje. Ninguém saberá a razão verdadeira. Você poderá encontrar um trabalho em qualquer lugar com isto. E meu filho poderá retornar à vida que foi designada para ele. Sara tomou o envelope com mãos tremendo. E se eu não quiser partir? Viviane não respondeu imediatamente. Em vez disso, aproximou-se da janela, contemplando o jardim que Sara havia aprendido a amar. Então você vai sofrer, minha querida. Porque Lucas vai ter que escolher entre você e seu legado. E um homem que escolhe amor acima de responsabilidade não é um homem, é um menino. Você realmente deseja casar-se com um menino? Aquelas palavras ficaram com Sara como chumbo no estômago. Lucas não sabia que suas horas com Sara estavam contadas. Se tivesse sabido, teria amado-a com mais fervor, com mais desespero, com a compreensão de que tudo bom deve terminar. Naquele fim de semana, ele a levou para a casa de praia que possuía em uma cove privada, 1 hora ao norte. Era uma loucura, qualquer um poderia vê-los, qualquer um poderia contar a história que destruiria sua vida. Mas Lucas havia ultrapassado o ponto onde a prudência importava. A estrada era estreita, ladeada por eucaliptos altos que faziam sombra sobre o carro. Sara olhava pela janela, o rosto sereno, mas o coração inquieto. Nunca havia visto o mar daquela forma, não como um lugar de descanso, mas como uma promessa e um aviso. O vento batia em seu rosto e trazia o cheiro salgado que parecia dizer: tudo que é belo também pode ruir. Lucas dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, mas o pensamento longe. A cada curva, ele sentia o peso de algo que ainda não compreendia. Quando chegaram, o sol se derramava sobre a enseada como ouro líquido. A casa de praia era simples, mas elegante, com grandes janelas e madeira clara. Era o único lugar onde Lucas se permitia ser ele mesmo, ou algo próximo disso. Sara caminhou até a varanda e olhou o horizonte. O mar parecia infinito, e por um instante, ela sentiu medo de que aquele amor também fosse. É lindo, ela murmurou. Não tanto quanto você o torna, respondeu ele, vindo por trás e envolvendo-a com os braços. Ela se virou devagar, tocando o rosto dele como quem tenta lembrar um sonho. Você fala como se o amanhã não existisse. Talvez não exista, ele respondeu, e ela não soube se era uma metáfora ou uma premonição. Eles deitaram-se na areia, seus corpos aquecendo um ao outro embaixo de um manto de estrelas que parecia infinito. Lucas estava de costas, seus cabelos castanho escuros bagunçados pela brisa do mar. Sara estava apoiada em um cotovelo, seus olhos de mel percorrendo seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Fale-me de você, pediu ela. O Lucas antes de toda esta responsabilidade. O menino que você era. Ele riu, aquele riso genuíno que ela havia aprendido a invocar, como magia. Era um menino medíocre. Inteligente demais para ser feliz, não o suficiente para ser gênio. Meu pai queria que eu fosse invencível. Minha mãe queria que eu fosse humano. Eles nunca concordaram. Sara observou o movimento das ondas refletindo na pele dele. E você se tornou qual deles? Nenhum, respondeu Lucas, virando-se para ela. Seus olhos azuis estavam vulneráveis de uma forma que ela nunca havia visto. Eu me tornei um prisioneiro da expectativa. Até você aparecer. Sara sorriu, mas o sorriso era triste. Você fala como se eu tivesse vindo te salvar. Talvez tenha vindo. Não me responsabilize por sua libertação, sussurrou ela. Eu sou apenas uma mulher.
Lucas tocou o rosto dela com o dorso dos dedos, traçando o contorno dos lábios. Você é mais que isto, disse, puxando-a para mais perto. Você é cada coisa que eu não permiti a mim mesmo ser. Você é minha segunda chance em ser humano. O vento trouxe o cheiro de maresia, e o som das ondas parecia o pulsar de um coração distante. Sara encostou a testa na dele, e por um instante, o mundo inteiro coube naquele gesto. Eles fizeram amor naquela noite, não com a urgência desesperada da primeira vez, mas com a lentidão de uma despedida que não reconheciam estar vivendo. Era a forma mais crua de confiança, seus corpos revelando tudo que suas vozes eram muito assustadas para dizer. Depois, quando o silêncio se instalou, apenas o som do mar os embalava. Lucas passou os dedos pelos cabelos dela, e Sara olhou de soslaio. Você já amou antes? Perguntou ela, sem encarar. Não assim. E depois de mim? Não haverá depois. Ela queria acreditar, mas uma parte dela, a parte que sobrevivia ao impossível, sabia que toda eternidade dita em voz alta é frágil. Durante a madrugada, ela acordou sozinha na cama. Lucas estava do lado de fora, sentado na areia fria, olhando o mar. Havia um copo de uísque ao lado dele e uma expressão que ela nunca tinha visto. Aproximou-se em silêncio. Não consegue dormir. Não é o sono que me falta, é paz. Sara sentou ao lado dele, encolhendo-se sob o cobertor que trouxe. Você sempre parece estar lutando contra algo que não tem forma. Lucas olhou o horizonte escuro. Talvez porque o inimigo mora dentro de mim. Ela pousou a cabeça no ombro dele. Você não precisa vencer tudo, Lucas. Mas eu não sei viver sem vencer. E aquela frase, dita sem intenção, ficou gravada nela como um presságio. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de âmbar, Sara ainda estava acordada. Lucas dormia com o braço sobre ela, e ela o observava como quem sabe que está prestes a perder. O som das ondas soava diferente, como se o mar soubesse o que viria. Depois, deitado sob as coberturas que Lucas havia trazido, Sara dormiu contra seu peito, e Lucas passou horas simplesmente observando-a respirar. Ele sabia, naquele momento silencioso, que a amava. Que a amaria por sempre. Que nada em sua vida jamais teria importância novamente comparado a esta mulher adormecida em seus braços. Mas ele também soube, com a clareza de uma revelação ruim, que isto não seria suficiente. No caminho de volta para a mansão, no carro privado que Mateus havia ajudado a descrever, Lucas fez uma chamada. Para seu advogado. Para seus consultores de imprensa. Ele iria fazer uma declaração. Ele iria anunciar que contrataria Sara para um novo cargo, como assistente executiva em sua empresa. Aquilo mudaria tudo. Aquilo tornaria legal. Aquilo tornaria possível. Durante a viagem, Sara observava o mar desaparecer no retrovisor. O silêncio entre eles era denso, cheio de medo e ternura. Ela sabia o que significava aquele gesto, um homem tentando moldar o mundo para caber no amor que sentia. E sabia também que o mundo raramente cede. Lucas, ela começou, com voz suave, você não precisa provar nada. Preciso provar que você não é um erro. Ela fechou os olhos. Mas se precisar provar, então já perdeu. Ele não viu Sara balançar a cabeça quando lhe contou o plano. Lucas, você não pode fazer isto, ela disse, sua voz assustada. Você sabe que não pode. Isto vai destruir você. Deixa que se destrua então, respondeu Lucas, e aquele era o problema. Ele realmente acreditava que seria suficiente. Que o amor conquistaria tudo. Que um homem apaixonado era invencível. Ela encostou a mão no vidro, observando a própria reflexão. A mulher que via ali parecia outra, alguém moldada pelo sentimento, mas também pelo pressentimento da perda. Quis dizer que o amava, quis dizer para ele parar, mas as palavras morreram antes de nascer. O carro continuou seguindo, e a linha do horizonte parecia se afastar cada vez mais. De volta à mansão, o peso do cotidiano caiu sobre eles como uma maré fria. Os criados voltaram a circular, as reuniões retornaram, e o mundo se reequilibrou como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Nos gestos, nos olhares, nas pausas entre as frases. Sara percebia o olhar de Lucas sempre que passava, aquele olhar de quem está prestes a tomar uma decisão sem volta. Naquela noite, Mateus telefonou para Lucas. Sua voz era fria,
sem o tom casual usual. Precisamos conversar. Imediatamente. Descobri algo sobre o novo cargo que você deseja dar à empregada. E você não vai gostar. Lucas ficou em silêncio por um longo segundo. O som distante da chuva contra as janelas pareceu se intensificar. O que descobriu? Perguntou, finalmente. Do outro lado, Mateus hesitou. Talvez seja melhor você ouvir pessoalmente. Lucas sentiu o primeiro tremor do terremoto que estava por vir. A vida que ele havia cuidadosamente construído estava prestes a desabar. E Sara, a mulher que ele amava, seria enterrada nas ruínas junto com ele. A verdade chegou como uma bomba que ninguém vira se aproximando. Mateus encontrou-o no escritório privado de Lucas, esperando como uma cobra no escuro. Quando Lucas entrou, encontrou seu melhor amigo folheando documentos privados, retirados de sua mesa sem permissão. Isto é invasão de privacidade, disse Lucas calmamente, mas seu corpo estava tenso como uma corda de piano. E isto é loucura, respondeu Mateus, jogando os papéis sobre a mesa. Você quer contratar Sara Braga como assistente executiva? Você quer que ela trabalhe no mesmo prédio que você? Lucas, você compreende o que isto vai fazer? Lucas aproximou-se, sua mandíbula cerrada. É meu direito contratar quem eu desejar. Não quando você está dormindo com ela, cortou Mateus, sua voz afiada como vidro. Você acha que ninguém vai notar? Você acha que a imprensa não vai investigar quem é ela? Vou te contar exatamente o que vão encontrar. Uma mulher vindo da pobreza, cuja família é conhecida por fraude, cujo pai é um bêbado que fez algumas transações muito questionáveis alguns anos atrás. Pare, ordenou Lucas. Não vou parar, continuou Mateus, levantando-se. Havia algo nos olhos dele que não era apenas amizade preocupada, havia ciúme. Havia raiva. Você é o herdeiro de uma das maiores empresas do país. Sua responsabilidade não é para com uma mulher bonita. É para com as pessoas que dependem de você. Seus investidores. Seus funcionários. E especialmente para com a memória do seu pai, que morreu deixando tudo isto para você. Não fale de meu pai, sussurrou Lucas, perigosamente. Alguém tem que falar, respondeu Mateus, aproximando-se dele. Porque você está cego. Completamente cego. Essa mulher, ela está te usando, Lucas. Ela vê você como uma saída de sua vida miserável. Tão logo você a tire dessa posição, ela te descartará como fez com todo o resto. Lucas moveu-se em um lampejo de raiva pura, uma coisa que ele raramente fazia. Agarrou Mateus pela gola, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Você não sabe absolutamente nada sobre Sara. E se disser mais uma palavra? Você vai fazer o quê? Perguntou Mateus, desafiador. Havia algo na sua voz que revelava que ele havia planejado isto, cada palavra, cada provocação. Vamos, só que seu melhor amigo. Mostre a todos que você perdeu completamente o controle. Lucas o soltou como se queimasse, respirando pesadamente. Seu coração acelerado, suas mãos tremendo de uma raiva que o assustava em sua própria intensidade. Eu contratei um investigador particular, continuou Mateus, observando o impacto de suas palavras no rosto de Lucas. Para descobrir mais sobre Sara. Coisas que você claramente não se importou em investigar. Resultou em algo muito interessante. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Lucas abriu-o com mãos que não eram mais suas. Fotografias. Documentos. Uma história que não fazia sentido no início, depois fazia todo sentido, demasiadamente bem. Sara. Sua Sara. Nas fotografias, 2 anos atrás, em um hotel de luxo com um homem que Lucas reconheceu imediatamente, Rafael Marino. O herdeiro da rival empresa Marino. O homem cuja empresa Lucas havia recentemente absorvido em uma das maiores batalhas corporativas do ano. Você não pode estar sugerindo, começou Lucas. Não estou sugerindo, interrompeu Mateus. Estou dizendo com clareza. Sara Braga foi vista múltiplas vezes com Rafael Marino. Passaram noites em seus quartos. Depois, de repente, ela desapareceu da vida dele. 6 meses depois, ela está aqui, trabalhando para sua mãe, e você absorve a empresa Marino por centavos no dólar porque o negócio deles estava em colapso. Coincidência? Não acredito em coincidências, meu amigo. Lucas sentou-se, seu mundo se desmoronando em silêncio.
Você o matou. Rafael tinha uma arma. Ela escorregou. Aquilo significa que ela já fez isto antes, disse Mateus, implacável. Ela seduz homens poderosos. Recolhe informações. Trabalha com seus concorrentes. E quanto você pagou pela empresa Marino? Isto é ridículo, respondeu Lucas, mas sua voz havia perdido convicção. Você não tem provas de nada. Não tenho que ter, disse Mateus, aproximando-se da porta. Mas os advogados de Marino terão, quando apresentarem a ação processual de fraude corporativa que estou deixando cair em seu colo amanhã. E especialmente quando a imprensa descobrir que você estava negociando com eles, e possivelmente aceitando informações confidenciais, enquanto dormia com uma de suas espiãs. Ele pausou na porta. Você tem uma noite para escolher. Despedes a rapariga ou vê seu reinado desabar. Escolha com sabedoria. A porta fechou com um som que ecoou como execução. Lucas ficou sentado no silêncio absoluto, os documentos espalhados diante dele. Cada fotografia era um punhado de vidro moído na ferida que ele nem sabia que tinha. Ele queria que Mateus estivesse mentindo. Desejava com cada fibra de seu corpo que aquilo fosse apenas uma manipulação, uma tentativa doentia de separação criada para afastá-lo de Sara. Mas havia uma pergunta que não podia deixar de fazer a si mesmo. Como Sara havia conseguido aquele emprego com sua mãe? Ele se lembrava dela mencionando que havia sido recomendada. Sua mãe havia dito que alguém dos Almeida a havia recomendado. Os Almeida eram aliados dos Marino. Não era coincidência, era um padrão. Ele havia sido cego o tempo todo. Lucas pegou o telefone e chamou seu investigador particular. Descubra tudo sobre Sara Braga e sua conexão com Rafael Marino. Tudo. Quero respostas em meia hora. Enquanto esperava, Lucas olhou pela janela do seu escritório, vendo o jardim que Sara havia aprendido a amar. E ele se permitiu sentir a dor completa da possibilidade de que tudo que eles compartilharam poderia ter sido mentira desde o começo. Sara não sabia que seu mundo estava em colapso até o telefone de sua mãe tocar no meio da noite. A voz de sua mãe estava assustada, diferente. Sara, preciso que você venha para casa. Agora. Há policiais aqui perguntando sobre você. Sara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Mamãe, o que aconteceu? Papai fez algo, sussurrou sua mãe. Enquanto estava bêbado. Ele fez um depósito na conta dele. Um depósito grande. Vindo de um endereço de correspondência corporativo. Os policiais dizem que pode ser fraude, que pode estar ligado a você. Sara desligou o telefone. Seu coração acelerado, sua mente girando. Ela subiu para o quarto que ela mesma havia arrumado tantas vezes, e procurou entre suas pertences. Havia algo que ela havia entupido no fundo de sua mala quando havia deixado a vida de Rafael. Uma carta que ela estava muito assustada de abrir. A carta que havia chegado após ele a encontrar, após ela ter aceito seu dinheiro para ajudar sua família. Ela abriu com dedos tremendo. Querida Sara, ela lia. Você foi perfeita. Exatamente como planeamos. Lucas Everett nunca vai saber que você trabalhou para nós desde o início. Quando você estiver perto o suficiente, precisarei de você para recolher alguns documentos de seu escritório. Alguns números que precisamos para nosso contra-ataque legal. Aqui está seu próximo depósito. Rafael Marino. O bilhete caiu de suas mãos como se tivesse sido envenenado. Oh Deus! Oh Deus! Ela o havia feito. Ela havia literalmente feito exatamente aquilo que Viviane havia advertido. Ela havia se tornado exatamente o escândalo que destruiria Lucas. Mas havia algo que ninguém compreendia, nem Lucas, nem Mateus, nem o próprio Rafael Marino. Sara havia parado de trabalhar para eles 3 semanas depois de começar na mansão Everett. Aquela primeira nota que havia deixado para Lucas, nem tudo que quebra deve ser descartado, havia sido sua resignação silenciosa. Ela havia compreendido, vendo Lucas sofrer sob o peso de seu próprio fardo, que não podia, que não era capaz, que amava-o demais para destruí-lo. Ela nunca havia passado um único documento. Nunca havia transmitido uma única informação. Ela havia se recusado a responder aos telefonemas de Rafael. E depois de alguns meses de silêncio, ele havia desistido dela. Mas como ela explicaria isto a Lucas agora?
Lucas recebeu as respostas de seu investigador. A verdade era mais complicada que a mentira que Mateus havia construído. Sara tinha uma conexão com Rafael Marino, uma conexão que ela havia nunca contado a ele. Mas nenhuma evidência de que ela tivesse passado informações. Nenhuma evidência de que ela tivesse traído. O investigador havia encontrado algo mais: registros de telefonemas recusados de Rafael para Sara, começando exatamente quando Lucas e ela começaram seus encontros secretos. E mais importante, um depósito feito para a conta da mãe de Sara, 2 dias depois que o escândalo com Rafael havia começado, vindo de uma conta corporativa de Rafael. Dinheiro da culpa? Dinheiro da ameaça? Lucas não sabia. Mas sabia que precisava ouvir a verdade diretamente de Sara. Quando confrontou-a naquela noite, encontrou seu quarto vazio. Ela havia partido, deixando atrás dela apenas uma nota: eu sou tudo que Mateus disse que era. Mas não sou tudo que você acreditava que eu era. Desculpe. Lucas encontrou Sara 3 dias depois em um café pequeno nos arredores da cidade, o tipo de lugar que ninguém que conhecesse seu nome frequentaria. Ele havia rastreado seu telefone. Sim, ele ainda tinha aquele tipo de poder, aquele tipo de acesso, e havia gasto as últimas 72 horas morrendo lentamente. Ela estava sentada em um canto, seu rosto mais magro, seus olhos de mel inchados e vermelhos de choro. Quando o viu entrar, ela se levantou para partir, mas Lucas a alcançou antes que conseguisse se mover. Sente, ordenou, e havia tanta dor naquela palavra que ela obedeceu. Como você me encontrou? Perguntou Sara, seu rosto pálido como porcelana. Você realmente acha que um homem como eu não tem formas de encontrar uma mulher que o importa? Respondeu Lucas, sentando-se ao seu lado. Sara, eu li tudo. Os documentos. Os registros telefônicos. As fotografias de 2 anos atrás. Quero ouvir sua versão. Sara respirou fundo, como se tivesse estado segurando a respiração desde que havia partido. Suas mãos tremiam quando as colocou sobre a mesa. Rafael Marino me contratou, começou ela, sua voz rouca. 2 anos atrás, quando meu pai teve problemas com dinheiro emprestado de pessoas erradas. Rafael ofereceu pagamento. Ofereceu dinheiro para minha família se eu aceitasse trabalhar para ele. Se eu concordasse em conhecer homens específicos, homens que ele queria destruir, homens que controlavam empresas que ameaçavam a dele. Lucas sentiu a raiva começar a subir em seu peito, mas resistiu. Continue. Eu disse que não, continuou Sara. Aquilo era prostituição e espionagem. Eu disse não. Mas depois, papai quase morreu. Ele tomou veneno, acidental, ele estava tão bêbado que tomou o frasco errado. E mamãe ligou pedindo dinheiro para a cirurgia. E eu aceitei. Lágrimas escorriam por seu rosto agora, mas ela continuava falando. Rafael disse que seria fácil. Que eu precisava apenas ficar perto de um homem, você, e recolher algumas informações. Informações que, segundo ele, você havia roubado da empresa dele. Informações que não havia provas públicas de que ele tivesse perdido. Ele disse que aquilo era justiça. Que você era um homem mau que merecia ser derrubado. E você acreditou nele? Não, respondeu Sara, encontrando seus olhos. Mas acreditei que minha mãe merecia ter seu marido vivo. Que minha irmã merecia ter comida à noite. Acreditei que havia uma linha entre espionagem e amor. Uma linha que eu nunca seria forçada a cruzar. Mas você cruzou, disse Lucas, sua voz tensa como uma corda torcida. Não, insistiu Sara, tão ferventemente que Lucas acreditou. 3 semanas depois de chegar à mansão de sua mãe, você se sentou comigo enquanto eu sangrava de um corte. E você me viu. Realmente me viu. E compreendi que Rafael tinha razão sobre uma coisa: você era perigoso. Mas não porque você fosse um homem mau. Porque você era um homem que poderia me fazer esquecer porque havia vindo. Esquecer minha lealdade, minha família, meu propósito. Lucas escutava, suas mãos fechadas em punhos ao seu lado. Então deixei de responder aos telefonemas de Rafael, continuou Sara. Comecei a recusar as instruções. E quando ele me ofereceu mais dinheiro para seduzir você de verdade, para conseguir acessos ao seu sistema de segurança corporativa, eu o rejeitei. E depois, um dia, recebi uma transferência bancária de $300.000 em minha conta. Rafael disse que era meu pagamento final.
Que se eu não cooperasse, ele diria aos policiais que havia roubado aquele dinheiro de sua empresa. Que eu seria processada. Ele te chantageou, sussurrou Lucas. E funcionou, respondeu Sara, sua voz quebrando. Porque comecei a ter medo. Comecei a pensar que você havia descoberto. Que você me derrubaria. Que você havia investigando-me já. E quando recebi o telefonema sobre papai, sobre os policiais perguntando sobre os depósitos estranhos na conta dele, compreendi que Rafael havia colocado dinheiro lá para me incriminar, para me render, para me fazer trabalhar para ele novamente ou ser destruída junto com minha família. Lucas absorveu isto tudo em silêncio. Então pediu ao garçom por 2 expressos que nenhum deles beberia. Você deveria ter me dito, disse ele finalmente. Eu deveria ter feito muitas coisas, respondeu Sara. Deveria ter nunca aceitado o trabalho. Deveria ter amado você menos. Deveria ter mantido você seguro. Você não é responsável pela minha segurança, disse Lucas, mas mesmo enquanto falava, ele compreendeu que ela havia sido. Toda aquela distância que ela havia tentado manter. Aquelas notas. Aquele pedido silencioso para que ele a deixasse partir. Ela havia estado tentando protegê-lo. E ele havia sido demasiadamente apaixonado para compreender. Agora você está, completou Sara. Responsável. Rafael não vai desistir. Ele vai processar você por fraude corporativa. Ele vai usar tudo isto para destruir você. E eu sou a evidência viva disso. Naquela noite, Lucas fez algo que um homem como ele nunca deveria fazer. Convocou uma reunião de crise em seu escritório corporativo. Ele reuniu seus advogados, seus consultores de imprensa e sua mãe. E contou tudo, cada verdade feia e complicada. Sobre Sara, sobre Rafael, sobre a conspiração que havia sido tecida ao redor dele. Viviane ouviu em silêncio absoluto, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando ele terminou, ela perguntou apenas uma coisa: você ama esta mulher? Sim, respondeu Lucas, sem hesitar. O suficiente para sacrificar tudo? Sua reputação? Sua empresa? Lucas respirou fundo. Não. E ela sabe disso. É por isso que ela saiu. Viviane sorriu, um sorriso triste que era também sábio. Então ambos compreendem o problema. O amor nem sempre é suficiente quando há sistemas inteiros arranjados contra ele. Ela pausou. Mas às vezes, coragem é. E inteligência. Ela se virou para seus advogados. Aqui está o que vamos fazer. Vamos contar a verdade. Toda a verdade. Sara será protegida sob sigilo de denunciante corporativo. Rafael Marino será exposto como aquele que orquestrou a fraude, não como vítima dela. E Lucas será eximido de qualquer envolvimento porque seus únicos crimes foram não investigar adequadamente um funcionário. O que não é crime. É negligência. Totalmente comum entre homens ocupados que confiam demais em seus investimentos humanos. Os advogados começaram a murmurarem, aquele zumbido que significa que as máquinas haviam começado a girar. Mas Lucas apenas pensava em Sara. A segunda complicação veio através de Mateus. Quando Lucas o confrontou, enfurecido, destruído, e mais determinado do que havia estado em toda sua vida, descobriu a verdade por trás da traição de seu melhor amigo. Mateus havia estado apaixonado por Lucas em uma forma que era mais que amizade. Havia uma razão pela qual ele havia permanecido leal através de todos os negócios, através de todas as decisões questionáveis, através de todos os anos sem reconhecimento real de sua contribuição. Havia uma razão pela qual ele havia trabalhado tão duro para separar Lucas de Sara, porque havia esperado que, sem distração romântica, Lucas finalmente veria o homem que havia permanecido ao seu lado o tempo todo. Você sempre foi para Rafael, disse Mateus, quando confrontado na sede corporativa. Você o odiava, mas pelo menos o notava. Estou aqui há 10 anos, Lucas. 10 anos ao seu lado. Enquanto você estava construindo seu império, eu estava construindo o meu, para que fosse apenas pequeno o suficiente para nunca ameaçar você. E você não vê isso. Você não vê a mim. Mateus, começou Lucas, compreendendo finalmente o padrão de comportamento predatório que havia cegado ao longo dos anos. Não quero sua compaixão, interrompeu Mateus. Quero que você compreenda que Sara ia te deixar, que ela voltaria para sua vida de pobreza. E você teria descido comigo.
Finalmente teria me escolhido. Você manipulou tudo, sussurrou Lucas, compreendendo a profundidade da traição. Eu salvei você, respondeu Mateus. De você mesmo. Mas a realidade era diferente. Porque quando Lucas procurou por Sara, encontrou-a não em um quarto de pobreza, mas visitando seu pai no hospital. Ele havia superado o envenenamento. E quando viu Lucas chegar, este homem rico, poderoso, que havia procurado sua filha através de toda a cidade, ele apenas sorriu e disse: Bem, afinal de contas, você não é tão ruim assim. A ação processual de Rafael Marino foi desfeita quando a verdade sobre sua conspiração foi revelada. Mas havia um preço que Lucas nunca havia previsto. A empresa Marino não desapareceu, uma parte dela foi absorvida, mas Rafael manteve conexões suficientes para reerguer-se. E ele jurou vingança não contra Lucas, mas contra Sara, contra a mulher que o havia traído 2 vezes. Pois ele havia descoberto a verdade também, que ela havia parado de trabalhar para ele semanas após começar, que havia desperdiçado milhares em uma mulher que havia rejeitado seu dinheiro no fim. Na noite em que a ação processual foi desfeita, Rafael apareceu na frente da casa de Sara, não com violência, mas com uma verdade mais perigosa. Você destruiu minha vida, ele disse. Agora vou destruir a dele de forma que ele nunca possa amá-la. Rafael Marino foi ao escritório corporativo de Lucas 3 dias depois, solicitando uma reunião privada. Ninguém podia recusar Rafael Marino, não porque ele fosse poderoso demais, mas porque havia uma fome selvagem em seus olhos que prometia problemas se fosse ignorada. Lucas o recebeu no topo do prédio, em seu escritório com vista para a cidade que ele havia herdado, construído e quase destruído por amor. Você vai querer ouvir isto, disse Rafael, suas mãos manuseando um envelope enquanto se sentava em um sofá de couro que custava mais que a casa de Sara. Não tenho tempo para seus jogos, respondeu Lucas, mas já havia medo tocando sua espinha dorsal. Ele reconhecia aquele tom, era o mesmo tom que ele mesmo havia usado em negócios onde o outro lado havia perdido. Tempo, repetiu Rafael, sorrindo. Engraçado. Você tem muito mais tempo do que pensa. Ou muito menos, dependendo de como você vê as coisas. Ele abriu o envelope, revelando fotografias. Não das que Lucas havia visto antes. Diferentes. Piores. Fotografias de Sara em um estacionamento escuro, com um homem que Lucas não reconhecia. Depois em um quarto de hotel. Depois em um carro saindo de um edifício empresarial que Lucas imediatamente reconheceu como pertencendo a um de seus competidores, não Rafael, mas alguém ainda mais perigoso. O que é isto? Perguntou Lucas, seu coração acelerado. A razão pela qual Sara não era apenas uma espiã para mim, disse Rafael, desfrutando cada palavra como se fosse vinho fino. Ela era uma espiã para múltiplas pessoas. Você acha que foi coincidência que ela conseguiu esse trabalho? Que sua mãe a recomendou? Não, querido. Sua mãe foi contactada por uma agência de emprego que não existe, que foi criada exatamente para colocá-la em sua casa. Lucas sentiu seu mundo se desabar novamente. Você está mentindo. Estou provando, respondeu Rafael, colocando mais fotografias sobre a mesa. Sara trabalhou para mim, sim. Mas ela também trabalhou para Henrique de Souza. Você sabe quem é? É claro que sabe. Ele oferecia o dobro do que eu pagava. E ela aceitou. Não, sussurrou Lucas. Sim, continuou Rafael, implacável. Ela recolheu informações para ele sobre suas operações de capital. Informações que ele usou para redirecionar clientes. Informações que custaram você aproximadamente 20 milhões em oportunidades perdidas. E você nunca soube porque estava tão cego por seus olhos de mel que não viu o que estava bem diante de você. Lucas agarrou o envelope, estudando as fotografias com uma atenção que era também autocastigo. As datas no canto de cada fotografia confirmavam, isto tinha sido durante seu relacionamento com Sara. Enquanto ela estava em sua cama à noite. Enquanto ela o beijava. Enquanto ela sussurrava palavras que ele havia acreditado serem verdadeiras. Por que você está me mostrando isto? Perguntou Lucas, e sua voz era a voz de um homem que havia compreendido que sua morte havia sido apenas adiada, não evitada. Por que? Respondeu Rafael, levantando-se, você a salvou. Você a tirou de mim e me deixou sem nada. Então agora vou fazer o mesmo a você. Vou tirar o que você mais ama. Vou colocá-la diante do mundo como a espiã e a prostituta que ela é.
E você vai ter que escolher: salvar seu negócio perdoando-a e parecendo um tolo, ou abandoná-la e parecendo um homem sem coração. Ele se moveu para a porta. Escolha com sabedoria. Seu comunicado de imprensa saindo amanhã. Suas fotografias e tudo. Salvo que você me pague 500 milhões de dólares. Aquele é o preço da redenção dela. Quando ele saiu, Lucas permaneceu sentado no silêncio, segurando as fotografias como se fossem vidro que poderia cortá-lo, e estava cortando, profundamente, até os lugares que ele havia juramentado nunca mais seriam feridos. Aquela noite, Lucas não confrontou Sarah imediatamente. Precisava saber a verdade primeiro, a verdade completa, não a versão que Rafael havia articulado com perfeição maligna. Seu investigador particular trabalhou a noite toda. E pela manhã, Lucas tinha a resposta que ambos temiam. Sarah havia trabalhado para 3 pessoas diferentes, recebendo dinheiro de cada um deles. Mas não havia passado informações para 2 deles, apenas tinha se reunido com eles, criado a impressão de cooperação, e depois desaparecido. Para o terceiro, para Henrique de Souza, havia realmente transmitido dados. Mas havia nuances. Informações que ela havia passado eram parciais, incompletas, frequentemente desatualizadas, como se ela tivesse intencionalmente sabotado a eficácia delas. Como se ela estivesse fingindo cumprir enquanto protegia Lucas simultaneamente. Ainda assim, era traição. Era mentira. Era exatamente o tipo de coisa que Lucas havia dito a si mesmo que nunca poderia perdoar. Encontrou-a no jardim, aquele jardim que ela havia transformado em algo bonito, que havia tomado de volta do descuido e da morte. Ela estava plantando flores, suas mãos sujas, seu rosto pacífico. Henrique de Souza, disse Lucas, e a viu se congelar. Lentamente, Sarah se virou. Seu rosto havia perdido toda a cor. Lucas. Você trabalhou para ele também, continuou Lucas, sua voz sem entonação. Pior que raiva, era a frieza de um homem que havia sido destruído. Você passou informações. Reais, concretas, danosas, informações. Sim, sussurrou Sarah, se levantando. Sim, eu fiz. Mas... Não há mas, cortou Lucas. Você mentiu para mim. Você continuou mentindo. A cada dia, cada beijo, cada momento de verdade que você sussurrou, era construído em cima de mentiras. As informações que passei eram deliberadamente erradas, gritou Sarah, sua voz quebrando. Eu sabia que Henrique iria recebê-las e agir sobre elas e você seria capaz de contra-atacar. Eu planejei cada detalhe para que você ganhasse. Você não tem direito de planejar minha vida, bradou Lucas, e agora havia raiva, tanta raiva que suas mãos tremiam. Você não tem direito de tomar decisões sobre o que é melhor para mim. Você não é minha mãe, não é minha confidente, não é minha consciência moral. Você tem razão, disse Sarah, e havia uma aceitação em sua voz que era até pior do que se tivesse se defendido. Você tem toda a razão. Eu não sou nenhuma daquelas coisas. Eu sou apenas uma mulher que amou um homem tanto que tentei protegê-lo mesmo enquanto estava sendo paga para destruí-lo. E isso me torna miserável. Me torna alguém que não deveria estar aqui. Rafael quer 500 milhões, disse Lucas abruptamente. Pelo silêncio. Pela promessa de não revelar quem você é para o mundo. Sarah fechou os olhos. Você não deve pagá-lo. Eu também não, respondeu Lucas. Porque não tenho mais nada a perder. Você já me destruiu. Meu negócio pode se recuperar. Sua reputação é irrelevante. Mas minha alma... Ele pausou. Está partido de uma forma que nenhuma quantidade de dinheiro pode consertar. Então deixe-me partir, pediu Sarah, suas lágrimas caindo silenciosamente. Deixe-me ir e viver a vida que mereço. Longe de você. Longe desta casa. Longe de cada lembrança de como quase destruí o homem que amei. Lucas olhou para ela, aquela mulher que havia tomado seu mundo, agitado, transformado, e deixado em ruínas que eram simultaneamente belas e devastadas. E ele fez o que havia jurado nunca fazer. Ele a deixou partir. Não porque deixá-la ir fosse a coisa certa a fazer, mas porque amá-la significava dar-lhe a liberdade de se salvar, mesmo que aquela liberdade significasse perderá para sempre. Naquela noite, Viviane encontrou seu filho na biblioteca, bebendo uísque diretamente da garrafa,
seus olhos azuis intensos agora vazios como um céu sem estrelas. Ela se foi? Perguntou Viviane. Sim, respondeu Lucas. Você a amava? Sim, respondeu Lucas novamente. Viviane sentou-se ao seu lado, e fez algo que Lucas não a havia visto fazer desde a morte de seu marido. Ela chorou. Meu querido filho, às vezes o amor não é suficiente. Às vezes, duas pessoas que se amam podem estar tão feridas, tão quebradas, que estarem juntas apenas piora os ferimentos. Então o que fazemos? Perguntou Lucas, sua voz tão pequena quanto a de uma criança perdida. Aprendemos que aquele que nos muda não precisa permanecer em nossas vidas, respondeu Viviane. Apenas em nossos corações. E às vezes, aquele lugar é o único lugar seguro onde eles podem existir. 3 dias depois que Sara havia partir, a imprensa explodia com a história. Não era Rafael quem havia liberado as informações. Era Mateus. Seu melhor amigo, seu cúmplice, seu confidente, havia entregado tudo ao público, as fotografias, os nomes, os detalhes crus de conspiração corporativa. Mas em sua estratégia desesperada de destruição, Mateus havia cometido um erro terrível. Ele havia revelado também a verdade sobre a natureza das informações que Sara havia passado, deliberadamente sabotadas, estrategicamente incompletas, projetadas para proteger Lucas enquanto satisfazia as demandas de seus empregadores. O público, vendo o quadro completo, não viu uma espiã. Viu uma mulher que havia sacrificado sua própria segurança para proteger alguém que amava. E quando a história da vida de Sara, de sua família em dificuldade, de seu pai alcoólatra, de sua luta diária pela sobrevivência, foi revelada, não houve condenação. Houve compaixão. Houve fúria contra os homens que a haviam explorado. E havia raiva contra Lucas por tê-la deixado partir sozinha para enfrentar tudo isto. Lucas viu a notícia pelo telefone enquanto estava em uma reunião de crise com seus advogados. Uma mensagem de jornalista perguntando se ele havia comentários sobre a morte suspeita de Rafael Marino. Morte. Seu cérebro não processou completamente. Rafael, o homem que havia tentado destruí-lo. Rafael, que havia escalado tudo para o absurdo. Rafael estava morto. Ele saiu do prédio sem dizer uma palavra aos advogados. Correu para sua casa. Porque na profundeza de seu peito, havia um medo primitivo que o agarrava pelos pulmões, e naquele medo havia apenas um nome. Sara. A polícia estava em sua mansão quando chegou. Agentes federais. Investigadores da Força-Tarefa de Homicídio. Viviane estava em interrogatório. Funcionários estavam sendo questionados. E no centro de tudo, sentada em uma sala com as mãos tremendo e olhos escuros de trauma, estava Sara. Não posso falar com você, ela disse quando Lucas entrou, seu corpo recuando dele como fogo em água. Meu advogado disse que não posso. O que aconteceu? Perguntou Lucas, ignorando por completo o investigador que tentava afastá-lo. Rafael tentar, sussurrou Sara, suas palavras entrecortadas. Aqui. No pátio traseiro. Ele disse que se eu não cooperasse, se eu não o ajudasse a destruir você completamente, ele mataria minha mãe. Ele tinha uma arma. Ele. Ela pausou, seus olhos se fixando em algum lugar distante, assombrado. Ele escorregou, continuou Sara, sua voz estranhamente vazia. Na água da fonte que eu havia reformado. Bateu a cabeça. O investigador diz que foi um acidente. Que Rafael estava vencido pela culpa, vencido por algo. Que ele caiu. Lucas sentiu seu mundo inclinar novamente. Sara. Não, cortou ela, e agora havia raiva em sua voz, uma raiva que era mais afiada que qualquer faca. Você não sabe o que fazer agora, não é? Quer ser meu herói? Quer estar ao meu lado? Bem, a verdade é mais feia do que você pode suportar. A verdade é que eu estava lá. Que eu vi minha mãe em perigo. Que Rafael tinha uma arma apontada para ela. E sim, ele caiu. Mas não antes de eu empurrá-lo. O silêncio que se seguiu foi amplificado por 1 milhão de vezes. Você o matou, sussurrou Lucas. Em defesa da minha mãe, respondeu Sara. E você sabe o que é irônico? Que você não pode nem mesmo estar ao meu lado agora porque está assustado. Porque a mulher que você amava era complicada o suficiente para ser espiã. Mas a mulher que você ama agora é complexa o suficiente para ser assassina. E você não pode lidar com aquilo.
Nenhum homem da sua classe pode. Sara, eu. Não fale comigo, interrompeu ela. Não me toque. Não me prometa coisas que você não pode cumprir. Porque eu mereci ser salva. Mas você não pode ser meu salvador. Você nunca vai poder ser. Porque você mesmo está quebrado demais. Quando ela foi liberada, o investigador confirmando que havia claramente morte acidental, que a câmera de segurança mostrava Rafael avançando sobre Sara e sua mãe, que ele havia caído na luta, Lucas seguiu-a para fora. Venha comigo, implorou ele. Podemos deixar isto. Podemos ir para longe. Podemos reconstruir. Reconstruir? Ela repetiu, virando-se para ele com um sorriso que era também um grito. Com que? Você acha que sua vida inteira de frieza desapareceu porque você se apaixonou? Você acha que os erros que cometi desapareceram porque alguém finalmente me viu como humana? A verdade é que nós dois estamos quebrados, Lucas. E juntos, apenas quebramos um ao outro ainda mais. Ela começou a caminhar, sua mala velha em sua mão, a mesma mala que havia trazido quando havia chegado. Onde você vai? Perguntou Lucas, seguindo-a. Para longe, respondeu Sara. Para encontrar quem eu sou quando não estou definida pelo que outras pessoas precisam de mim. Quando não sou uma espiã. Quando não sou um escândalo. Quando não sou um objeto de resgate. E se eu não deixar você ir? Sara se virou, seus olhos de mel encontrando os azuis dele uma última vez. Então você não é o homem que eu amei. Você é apenas outro homem tentando controlar uma mulher porque não consegue controlar a si mesmo. Ela chamou um táxi. Quando passou por Lucas, ele captou o aroma dela, aquele aroma de flores que ela havia plantado, de ar fresco, de liberdade. Eu te amo, disse Lucas, e aquelas palavras foram pronunciadas da forma que apenas a verdade pode sê-lo, com desespero absoluto. Sara pausou, sua mão na porta do táxi. Eu sei, respondeu ela. E é por isso que estou partindo. Porque no final, amor não é suficiente quando não há verdade debaixo. E nós construímos tudo em mentiras, não é? Camadas e camadas de mentiras. Você investigou-me. Eu escondi quem era. Você tentou me controlar. Eu tentei protegê-lo. Nós fomos um para o outro como duas pessoas afogando, cada uma tentando se salvar afundando a outra. O táxi saiu com Sara dentro, deixando Lucas na rua, cercado por vizinhos que observavam, por câmeras que gravavam, por um mundo que estava prestes a explodir novamente quando as notícias sobre Rafael Marino se espalhassem. Mas Lucas não se preocupava com nada disso. Ele apenas permanecia ali, seus olhos fixos no espaço vazio onde o táxi havia estado, compreendendo finalmente que havia perdido não apenas o que amava, mas a chance de se tornar alguém digno de amá-lo de volta. Naquela noite, Mateus apareceu no apartamento de Lucas, porque Lucas havia deixado a mansão, não conseguindo suportar as memórias de cada cômodo. Você viu? Perguntou Mateus, um sorriso amargado no rosto. Eu a destruí. Assim como disse que faria. Rafael Marino está morto. Sara Braga é conhecida como uma espiã corporativa potencial assassina. Sua reputação está em ruínas. E você? Você finalmente está livre dela. Lucas olhou para seu antigo amigo com um tipo de tristeza que ia além da dor. Você não compreendeu nada, não é? O objetivo nunca foi destruir Sara. Era me destruir. E você conseguiu. Parabéns. Você deveria estar agradecido, respondeu Mateus. Eu salvei você de uma vida de amor, interrompeu Lucas. Você me salvou de amor. E aquela é a coisa mais cruel que você jamais poderia fazer a um homem que finalmente havia compreendido o significado de estar vivo. Ele se aproximou de Mateus, e seu rosto era calmo, mortalmente calmo. Você está dispensado de todas as nossas operações. Seus serviços não são mais requeridos. E se você tentar contactar-me, minha empresa será ou se remover você do quadro administrativo de forma muito mais permanente. Você não pode fazer isto, sibilou Mateus. Nós construímos isto juntos. Você o construiu para mim, corrigiu Lucas. Enquanto planejava como me destruir. Você nunca foi meu amigo. Você foi um parasita que fingia ser meu braço direito. Bem, meu braço não precisa mais de você. Quando Mateus partiu, gritando ameaças que Lucas ignorava com a perfeição de alguém que não tinha mais nada a perder,
Lucas permaneceu sozinho em seu apartamento vazio, e finalmente permitiu-se desabar. Ele chorou como nunca havia chorando na vida adulta. Chorou pela mulher que havia amado. Chorou pelo homem que havia tentado ser. Chorou pela possibilidade de que havia destruído, não apenas a de ser com Sara, mas a possibilidade de ser melhor, de ser digno, de ser humano. E naquela escuridão absoluta, ele compreendeu o verdadeiro significado do arrependimento. Não era tristeza pelo que havia perdido. Era remorso pelo que havia causado. Era compreensão de que suas ações, mesmo as movidas por amor, haviam prejudicado a pessoa que ele amava mais do que ninguém. Uma semana depois da partida de Sara, uma carta chegou ao apartamento de Lucas. Seu endereço estava escrito em caligrafia familiar, e dentro havia apenas uma frase, escrita na mesma caligrafia delicada que havia assinado aquelas notas no início: Eu te amei o suficiente para deixar você ser livre. Espero que você aprenda a amar a si mesmo o suficiente para viver. Mas havia algo mais, um recorte de jornal sobre um programa novo, uma instituição de caridade que havia sido aberta em uma comunidade carente. Sara Braga era sua diretora. Ela havia tomado todo o dinheiro que Rafael havia depositado em sua conta, o dinheiro da chantagem, o dinheiro da conspiração, e o havia transformado em algo que ajudava famílias como a sua. E naquela transformação, Lucas finalmente compreendeu que o amor verdadeiro não era sobre eternidade. Era sobre mudança. Era sobre deixar alguém partir para se tornar quem precisava ser. 6 meses depois, Lucas havia tomado uma decisão que ninguém na alta sociedade compreendeu. Ele havia se afastado da presidência da empresa. Não em total, não de forma dramática. Mas ele havia delegado o poder para uma mulher que sua mãe havia recomendado, uma executiva competente sem conflitos emocionais. E ele mesmo havia se concentrado em outra coisa: reconstrução. Não de sua imagem. A imagem pública de Lucas Everett estava destruída, sua conexão com uma espiã corporativa, seus negócios questionáveis, suas manipulações reveladas. Os tabloides o chamavam de o herdeiro arruinado. As piadas circulavam nos jantares dos ricos. Sua reputação, como Sara havia predito, seria recuperada apenas com tempo e perda de memória coletiva. O que ele estava reconstruindo era seu interior. Tinha ido à terapia, algo que um homem como ele nunca teria admitido em anos anteriores, mas agora era irrelevante. Tinha aprendido que seu controle obsessivo vinha do medo de perder, do medo de ser inadequado, do medo de ser deixado sozinho como havia sido deixado quando seu pai morreu. E tinha aprendido, também, que aquele medo era exatamente o que o havia tornado incapaz de amar Sara da forma que ela merecia. Uma manhã, enquanto lia os jornais em seu apartamento minimalista, ele viu uma fotografia. Sara estava na frente de um edifício novo, o Centro de Esperança, assim o chamavam. Ela havia transformado o dinheiro de Rafael em um refúgio para famílias em dificuldade, em um programa de educação profissional para jovens pobres, em um espaço onde as pessoas como ela pudessem reconstruir suas vidas. Naquela fotografia, ela brilhava. Não pela maquiagem ou pela moda, ela estava em um vestido simples, seus cabelos castanho claros em um rabo de cavalo, mas pelo propósito. Ela havia encontrado algo que a completava de uma forma que Lucas nunca havia conseguido fazer. E aquilo, ironicamente, foi quando ele finalmente compreendeu que a havia amado de verdade. Porque sua primeira reação foi não estar com inveja de sua felicidade sem ele. Foi estar grato que ela havia encontrado a paz. Naquela mesma tarde, Lucas recebeu uma visitante esperada e inesperada, Viviane. Você viu? Perguntou ela, sentando-se em seu sofá com a elegância que nunca desertava. Sim, respondeu Lucas. Ela está bem. Mais que bem, corrigiu Viviane. Ela está transformada. Você sabe que ela foi contactada pela polícia, não é? Sobre a morte de Rafael? Que eles questionaram se havia realmente sido acidente. Lucas assentiu. Havia lido sobre isto também. Nenhuma acusação havia sido feita, mas havia questões. O investigador havia concluído que as evidências eram ambíguas. Eu fui questionada também, continuou Viviane. E fiz uma declaração. Disse que havia visto Rafael Marino avançar sobre Sara. Que ele estava agitado, ameaçador. Que ele caiu durante a confrontação. Que acredito, completamente, que foi um acidente. Lucas olhou para sua mãe com uma expressão de completo entendimento. Você está mentindo para protegê-la.
Estou dizendo a verdade como a compreendo, respondeu Viviane, seus olhos encontrando os dele. A verdade é que um homem mau tentou prejudicar pessoas que eu amo. E que aquele homem não é mais uma ameaça. O resto é interpretação. Por que você está me dizendo isto? Porque, respondeu Viviane, levantando-se, quero que você compreenda que havia uma forma de eu ter ajudado você a estar com Sara. E escolhi não fazê-lo. Escolhi deixá-la partir porque acreditava que ambos precisavam daquele tempo afastados. Mas agora, vendo onde ela está, vendo que ela se tornou, compreendo que estava errada. Você deveria estar ao seu lado. Ela não quer me ver, respondeu Lucas. E tenho que respeitar aquilo. Você respeita, concordou Viviane. Mas você também é um homem inteligente. E homens inteligentes não rendemos. Eles estrategizam. Eles planejam. Eles ganham de volta aquilo que amam, não através de força, mas através de mudança pessoal. Ela se moveu para a porta. O Centro de Esperança está organizando uma gala de angariação de fundos. A semana que vem. Você deveria comparecer. Como uma doação anônima para seu trabalho, se nada mais. Quando ela partiu, Lucas permaneceu sentado, compreendendo que sua mãe havia precisamente manipulado, da forma mais afetuosa possível. A gala foi um evento extravagante no tipo de lugar que Lucas havia frequentado sua inteira vida, salões de cristal e ouro, pessoas elegantes em trajes de noite. Mas havia algo diferente desta vez. Havia propósito. As pessoas não estavam ali para parecerem importantes. Estavam ali porque acreditavam em algo. Ele viu Sara antes que ela o visse. Ela estava em um palco, discursando sobre o impacto do centro. Sobre as famílias que haviam sido ajudadas. Sobre os jovens que haviam encontrado empregos, educação, esperança. Ela havia crescido em confiança, sua timidez inicial transformada em presença de liderança natural. Quando ela finalmente o viu na plateia, seu discurso cambaleou por apenas um segundo. Mas ela continuou, profissional, completa, distante. Depois, quando a multidão havia começado a dispersar, ela se aproximou dele. Seus olhos de mel eram cautelosos, mas não hostis. Você veio, disse Sara. Sua mãe me convenceu, respondeu Lucas. Embora eu tenha vindo por minha própria conta. Porque precisava ver o que você havia se tornado. E então? Perguntou Sara. Qual é seu julgamento? Que você é extraordinária, respondeu Lucas. E que sempre fui cego demais para ver completamente enquanto estava tentando possuir você. Sara suspirou, um sorriso triste tocando seus lábios. Lucas, você não precisa. Venha jantar comigo, interrompeu Lucas. Não como amantes. Não como aquilo que éramos. Apenas como duas pessoas que se amaram e precisam compreender se há algo depois daquele amor. Se há perdão. Se há possibilidade de ser amigos, pelo menos. Sara considerou isto por um longo momento. Finalmente, ela assentiu. Um jantar. Nada mais. Sem promessas. Sem voltar àquele lugar escuro de onde viemos. Sem promessas, concordou Lucas. Eles jantaram em um pequeno restaurante que nenhum deles havia frequentado antes. E ao contrário do que Lucas havia antecipado, não foi estranho. Eles conversaram como duas pessoas que haviam passado através do fogo juntas, com compreensão mútua, com compaixão, com a aceitação de que o que eles haviam compartilhado havia sido real, mesmo que construído em areia instável. Minha terapeuta diz que você era meu espelho, disse Lucas, enquanto comia. Que eu projetava meus medos sobre você. Que você representava a perda de controle que eu mais temia. Meu advogado diz que você era meu salvador falso, respondeu Sara. Que eu procurava em você o que não conseguia encontrar em mim mesma. Que você era um cinto de segurança contra um pulo do penhasco. Eles têm razão? Perguntou Lucas. Parcialmente, respondeu Sara. Mas eles estão também errados. Porque o que nós éramos, na profundeza, além de todos os problemas, era real. Você me fez sentir vista quando ninguém mais enxergava. Eu o fiz sentir humano quando você havia esquecido como ser. Então por que não? Perguntou Lucas suavemente. Por que não agora? Você me perdoou? Porque eu compreendo se não tem. Sara colocou seu garfo na mesa, seus olhos se fixando em seus mãos. Eu perdoei você, Lucas.
no mesmo momento em que deixei a mansão. Porque compreendi que você fez o melhor que conseguiu com o que tinha à época. Mas perdão não é o mesmo que retorno. Perdão é liberdade. Retorno seria prisão. Você me ama ainda? Perguntou Lucas, e havia tanto risco naquela pergunta que sua voz saiu pequena. Sim, respondeu Sara, encontrando seus olhos. Mas é um amor diferente agora. É um amor que reconhece seus defeitos, seus medos, suas fraquezas. E que escolhe vê-lo mesmo assim, mas de distância segura. Porque juntos, nós nos destruímos. Você não consegue deixar de tentar controlar. Eu não consigo deixar de tentar salvar. E enquanto estivermos juntos, aqueles padrões nos engolirão vivos novamente. E se pudéssemos mudar isto? Perguntou Lucas, esperançoso. Nós já mudamos, respondeu Sara gentilmente. Você em terapia. Eu construindo minha própria vida. Mas a mudança leva tempo, Lucas. E exige espaço. Não devo ser sua obra de arte de redenção. Você não deve ser meu esteio de significado. Devemos ser completos sozinhos. Devemos nos escolher depois disso, não por necessidade, mas por vontade pura. Lucas sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Porque ela estava certa. Porque havia uma sabedoria em suas palavras que ele finalmente conseguia compreender. Quanto tempo? Perguntou ele. Não há cronograma, respondeu Sara. Apenas, viva sua vida, Lucas. Torne-se o homem que poderia ter sido se não tivesse encontrado a mim. E deixe-me viver minha vida sem estar esperando que você a torne significativa. Se, após este tempo, ainda há algo entre nós além de sombras, então talvez haja esperança. Naquela noite, ele não a beijou. Apenas caminhou com ela até seu carro e a observou partir. E sentiu, pela primeira vez, que isto era também uma forma de amor, saber quando deixar ir. Compreender que às vezes, a coisa mais afetuosa que você pode fazer pela pessoa que ama é permitir que ela se torne completa sem você. 3 anos se passaram. Lucas havia reconstruído sua vida em linhas completamente diferentes. Ele havia deixado a empresa, tinha iniciado uma fundação de seu próprio para ajudar empresários de comunidades carentes. Ele havia publicado um livro, uma memória sobre poder, amor e redenção, que havia se tornado best-seller. E havia finalmente encontrado paz em estar sozinho. Naquela manhã de primavera, quando recebeu o convite para a gala de 5 anos do Centro de Esperança, ele hesitou em comparecer. Mas depois, algo mudou nele. Uma sensação que ele havia aprendido a reconhecer. Estava finalmente pronto. 5 anos. Era quanto tempo havia levado para Lucas compreender que aquele que você se torna após o colapso é sempre mais real do que aquele que você era antes. A gala do 5º aniversário do Centro de Esperança era uma celebração de vitórias, famílias que haviam saído da pobreza, jovens que haviam encontrado empregos, vidas que haviam sido salvas de desolação. Lucas observava da multidão, sua aparência mais madura agora, seus cabelos castanho escuros com fios grisalhos que ele não tingia mais. Havia aceitado o envelhecimento, a passagem do tempo, a natureza mortal de tudo, inclusive de seu amor por Sara. Mas não havia esquecido dela. Como poderia? Cada ano que ela construiu sua instituição, a que ele havia ajudado com doações anônimas, era uma lembrança de que ela havia transformado o veneno em antídoto. Que ela havia pego o dinheiro da chantagem e o havia convertido em esperança para outros. Quando Sara subiu ao palco para falar, e ela ainda brilhava, ainda tinha aquele sorriso que o desarmava, Lucas sentiu seu coração fazer uma pausa temporal que já o havia feito tantas vezes. Mas agora era diferente. Não era desespero. Era reconhecimento. Era aceitação. Era amor transformado em algo que podia existir sem consumir. Ela falou sobre resiliência. Sobre como os fracassos nos definem menos do que a forma como respondemos a eles. Sobre como a redenção em cada nova manhã se você tiver coragem de procurar por ela. Há 5 anos, disse Sara, sua voz forte e clara, eu era uma mulher correndo de seus próprios demônios. Eu tentava me salvar agarrando em alguém que também estava afundando. Juntos, quase nos destruímos completamente. Mas naquela escuridão, houve um homem que teve a coragem de me deixar partir quando teria sido mais fácil me manter. E essa ação, aquele ato de amor desapegado, me salvou mais do que qualquer salvação forçada jamais teria podido. Lucas prendeu a respiração.
Ela sabia que ele estava ali. Aquele homem está aqui hoje, continuou Sara, seus olhos varrendo a multidão. Em algum lugar desta sala. E quero que ele saiba que o perdoei completamente. E mais importante, que eu me perdoei também. Pelos segredos que guardei. Pelas mentiras que contei. Pelos erros que cometi pensando que estava protegendo alguém que precisava aprender a se proteger sozinho. Seu olhar encontrou o dele. Apenas por um segundo. Mas aquele segundo continha 5 anos de distância, de crescimento, de transformação mútua. A vida, concluiu Sara, nos coloca em frente a pessoas que nos quebram para que possamos aprender a nos remontar. E se tivermos sorte, nós aprendemos que estar quebrado não é fracasso. É fundação. Quando a gala terminou, Lucas havia decidido partir sem se despedir. Havia feito seu pedido, o de distância, o de liberdade, o de deixá-la viver. Manter esse pacto era a forma final de mostrar que havia realmente mudado. Mas quando saía, uma voz o chamou. Lucas! Espere! Ele se virou, encontrando Sara correndo em seu vestido de noite, seus cabelos voando atrás dela. Ela havia crescido ainda mais bonita, não em aparência física, mas em algo mais profundo. Em solidez. Em paz. Você veio, disse ela, respirando pesadamente. Sua mãe foi muito persuasiva na recomendação, respondeu Lucas, com aquele sorriso que ela havia ensinado a ele, o sorriso que era real. Minha mãe sabe que você colocou 20 milhões no centro, respondeu Sara. Doações anônimas que apenas você poderia fazer. Ela sabe, porque eu contei a ela há 2 anos. E ela disse que você deveria contar a mim. Mas você não fez. Porque aquilo não era sobre você saber, disse Lucas. Era sobre fazer a coisa certa, sem esperar reconhecimento. Aquilo era sobre ser o tipo de homem que você merecia, mesmo que você nunca viesse a saber. Sara sorriu, aquele sorriso que tinha começado tudo, que tinha aberto portais, que tinha transformado frieza em humanidade. Você está diferente, observou ela. Estou completo, respondeu Lucas. Finalmente. Não por você ter voltado. Mas porque parei de esperar que você voltasse. Porque construí uma vida que é bonita sozinha. E acidentalmente, construí exatamente o tipo de pessoa que você podia amar sem se destruir. Eu deveria estar com você, disse Sara suavemente. Não porque nenhum de nós está quebrado demais. Mas porque agora somos fortes o suficiente para escolher um ao outro sem necessidade. Somos completos o suficiente para ser heróis das nossas próprias histórias e ainda assim, querer compartilhar o palco. Lucas sentiu algo se abrir em seu peito, esperança que era também resignação, porque ele havia aprendido que aquele tipo de coisa era sempre ambos. Você está me pedindo para tentar novamente? Perguntou ele cuidadosamente. Não, respondeu Sara. Estou me oferecendo para começar algo completamente novo. Não é tentar novamente um relacionamento que já foi. É escolher construir um diferente, onde você não controla e eu não salvo. Onde nós dois apenas existimos juntos. Sem arcos de redenção. Sem necessidade de ser salvo. Apenas 2 pessoas que se amam porque escolhem fazer, não porque precisam. Lucas a observou, esta mulher que havia entrado em sua vida como empregada doméstica com os olhos de mel que revelavam força. Esta mulher que havia o desafiado, traído, feito sofrer, e o havia ensinado finalmente a ser humano. Isso é possível? Perguntou ele. Não sabemos, respondeu Sara honestamente. Mas estou cansada de ter medo. Estou cansada de manter distância segura de algo que poderia me completar. Estou cansada de viver como se você não importasse, quando a verdade é que você sempre importou. Você importa. Este homem que você se tornou. Este homem que deixou o poder ir para se tornar pacífico. Este homem que finalmente pode amar sem medo de possuir. Naquela noite, Lucas beijou Sara pela 2ª vez em suas vidas, mas desta vez, não havia desespero. Havia certeza. Havia compreensão de que ambos tinham viajado separados através da escuridão e haviam encontrado luz suficiente para permanecer nela juntos sem queimar. 2 anos depois, a imprensa social anunciava o noivado de Lucas Everett com Sara Braga, não como escândalo, mas como história de redenção que finalmente tinha fim feliz. Os tabloides haviam esquecido a maioria dos detalhes da conspiração corporativa antiga, ou a haviam reinterpretado à luz de seu novo contexto. Um homem que havia amado uma mulher o suficiente para mudança.
Mas Lucas e Sara sabiam a verdade, que era muito mais complicada, muito mais escura, muito mais luminosa do que qualquer manchete podia conter. Na véspera de seu casamento, Lucas encontrou Sara em um dos jardins da mansão Everett, aquele mesmo jardim que ela havia transformado quando era apenas uma empregada doméstica com um coração maior que seu medo. Ela estava plantando flores novas, suas mãos sujas, seus olhos em paz. Está arrependida? Perguntou Lucas, vindo atrás dela. De casar-se com você? Respondeu Sara com um sorriso. Nunca. De tudo o que aconteceu? De todas as mentiras, traições, morte. Sara pensou nisto seriamente, colocando a flor na terra com cuidado. Não, disse ela finalmente. Porque se nenhuma daquilo tivesse acontecido, eu não seria a mulher que você realmente ama agora. Eu seria ainda a garota que você tentava salvar. E aquela garotinha teria sufocado sob o peso dessa responsabilidade. Então você diz que tudo isso, todo o sofrimento, valeu a pena. Eu digo, respondeu Sara, virando-se para ele, seus olhos de mel encontrando os azuis dele, que aquela que nos quebra nos torna mais fortes. Que aquele que nos trai nos ensina a vigilância. Que aquele que nos amou e nos deixou nos ensina que o amor real é também renúncia. Nós não sofríamos apesar da história que vivemos. Sofremos através dela. E agora colhemos o resultado. Conhecemos cada outra completamente. Sem ilusões. Sem salvaguardas. Apenas duas pessoas que escolhem despertar juntas. Lucas a beijou, e naquele beijo havia 5 anos de distância, de terapia, de transformação pessoal, de finalmente compreender que a redenção não era sobre ganhar de volta o que você havia perdido. Era sobre se tornar alguém digno do que você estava prestes a receber. No dia de seu casamento, em uma cerimônia simples no jardim que Sara havia transformado, Lucas e Sara se pronunciaram votos que ninguém mais ouviria. Prometo, disse Lucas, sua voz firme, amar você sem tentar possuir, acreditar em você sem investigar, confiar que você é forte o suficiente para ser uma pessoa inteira, mesmo quando está ao meu lado. Prometo, disse Sara, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto, honrá-lo com verdade, mesmo quando dói. Ser fiel não por lealdade forçada, mas por escolha cotidiana. Construir uma vida com você que não depende de redenção, apenas de respeito mútuo. Quando se beijaram como marido e esposa, a multidão aplaudiu. Mas para Lucas e Sara, aquele momento era privado. Era deles. Era a conclusão de uma história que havia começado em segredo, havia se desdobrado em destruição, e havia finalmente florescido em algo que podia suportar tanto a beleza quanto o peso da realidade. Viviane, observando de seu lugar de honra, sussurrou para aqueles que estavam ao seu redor. Você acreditava que os destruiria para salvar Lucas. Mas o que não viu era que a destruição era exatamente o que precisavam para crescer. Para Lucas e Sara, a vida que seguia não era um conto de fadas. Havia brigas. Havia inseguranças. Havia noites em que os demônios do passado retornavam como pesadelos. Mas havia também café servido com canela, porque ele nunca esqueceu. Havia beijos quando um estava triste, não porque salvasse o outro, mas porque o outro merecia consolo. Havia a construção diária de algo que podia suportar tempestade porque não dependia de ilusão. E em cada noite, quando Lucas olhava para a mulher que o havia desafiado, destruído e finalmente ensinado a ser humano, ele pensava: nem tudo que quebra deve ser descartado. Algumas coisas, quando remontadas com honestidade, se tornam mais fortes do que jamais foram inteiras. Fim. Esta é uma história sobre poder, vulnerabilidade e a coragem de escolher quem você quer ser após a destruição total. Porque nem sempre o final feliz é simples. Às vezes, é construído nas ruínas do que foi perdido, nos alicerces do que foi aprendido. Lucas Everett aprendeu que controle é apenas ilusão. Sara Braga aprendeu que sacrifício por amor pode ser também uma forma de traição. E ambos aprenderam que a redenção verdadeira começa quando você finalmente para de lutar contra si mesmo. No final, a história não é sobre romance. Não é sobre conspiração. Não é sequer sobre traição. É sobre transformação. É sobre dois seres quebrados que descobrem que estar fraturado não é o final, é o começo. É sobre aprender que aquele que nos muda não precisa permanecer em nossas vidas. Apenas em nossos corações. E que às vezes, a forma mais profunda de amar alguém é deixá-lo ir.
Porque nem tudo que quebra deve ser descartado. Algumas coisas, quando remontadas com honestidade e tempo, se tornam não apenas inteiras novamente, mas mais fortes do que jamais foram. Se você chegou até aqui, você viveu a jornada completa de Lucas e Sara. Você testemunhou seu amor, sua destruição e sua reconstrução. Agora, a pergunta é: o que você aprendeu? Deixe seu comentário. Conte sua própria história. Compartilhe com alguém que também precisa saber que estar quebrado não é o final. Porque somente através da ruptura é que realmente crescemos. Obrigada por assistir. Inscreva-se para mais histórias que tocam a alma, desafiam a mente e transformam a perspectiva sobre amor, poder e redenção. Até a próxima!